Olá, eu sou Raíssa Lomonte e te dou boas-vindas ao Brasil Café. Nesta edição, nós vamos conhecer as particularidades do maior estado produtor de café do Brasil, Minas Gerais. E quem vai trazer as informações para a gente é o Renato Laguardia. Ele é vice-presidente de Finanças da Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, a FAENG. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado a você, Raíssa, aos espectadores do canal AgroMais, especialmente deste programa aí, Brasil Café. É um prazer estar com vocês aí e nós podemos falar sobre o maior produtor de café do Brasil, que é Minas Gerais. Nós que agradecemos. E por que Minas Gerais se tornou, então, o maior produtor de café? Que condições climáticas, ambientais favoreceram para chegar até esse patamar? Minas Gerais, pelas suas peculiaridades, tanto do clima, como você disse aí, nós temos um clima ameno, um clima favorável em certas regiões para que se possa produzir café. E café com qualidade e produtividade. E também a parte de toda da produção, que são as montanhas, a parte de Baixada e a parte do norte de Minas também, que produz o café Conilon. Então, aliado a essas duas condições aí, Minas Gerais se tornou o maior produtor de café do Brasil. E qual o volume produzido aí no estado, Renato? Quantos produtores hoje estão trabalhando nesse cultivo? Raíssa, numa informação preliminar da Conab, que saiu no dia 18/1, e é uma informação preliminar, ainda não se começou as colheitas, não começaram as colheitas. Então, nessa parte preliminar, a divulgação da Conab é de 55,7 milhões de sacas para o ano de 2022. Há um aumento previsto de 16,8% frente ao volume da safra de 2021, que foi muito prejudicada, nós vamos conversar isso aí um pouco para frente. Porém, em relação ao ano de 2020, Raíssa, que foi um ano de produção positiva, a projeção para a safra de 2022 é 11,6% menor. Então, isso aí devido às adversidades climáticas, que nós tivemos muito aí no ano de 2021, um estresse hídrico, uma falta de chuva e também um pouco de excesso de chuva agora. E também a bienalidade, que um ano se produz muito café, outro ano se produz menos. Então, nós temos um aumento de produtividade, mas é relativo, porque realmente, na realidade, a produção do café está diminuindo esse ano. Daqui a pouquinho a gente vai falar até mais sobre essa questão aí do clima, que tem afetado os produtores, mas antes eu queria saber quais são as particularidades do café produzido aí em relação ao restante do mundo, Renato. As particularidades nossas são variadas. Esse clima favorável, ele ajuda muito para que possa se produzir um melhor café. Minas Gerais exporta o maior exportador de café do mundo. E nós temos a nossa altitude. A altitude, ela favorece demais para que o produtor possa produzir esse café com qualidade. E, Raíssa, e aí isso tudo tem todo o trabalho. Um trabalho de tratos culturais, um trabalho de favorecimento de água também, porque a gente tem uma parte de irrigação muito grande. Então, tem toda essa particularidade e os produtores são produtores competentes, produtores que cuidam das suas produções aí com carinho, com afinco e trabalham. Muitos produtores em certas regiões aqui de Minas Gerais, agricultura familiar, o produtor, a esposa, os filhos. Então, são várias particularidades que se tem ao longo dos anos para que a gente possa ser este grande produtor. E o produtor mineiro, Raíssa, ele é muito competente em produzir café. Café em quantidade e café em qualidade. E Minas Gerais, se fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo. E desde 2020 vem acontecendo várias situações climáticas aí, se a gente já quiser até entrar nessa situação, Raíssa.
Claro, quais foram as principais intempéries? Inclusive, esse ano a gente registrou aí até algumas lavouras que sofreram deslizamentos, né? Que problemas os produtores têm enfrentado aí na região? Isso. Vamos falar inicialmente da situação do ano passado, que houve uma seca muito violenta, no ano de abril até setembro. Então, quando chegou em julho, nós tivemos uma geada muito forte que afetou demais os cafezais. E quando chegou em novembro, o que aconteceu? Houve uma chuva e essa chuva, as floradas, que já ainda não eram para ter saído, foram antecipadas e logo em seguida elas caíram. As flores caíram. Então isso aí impacta muito a produção do café. Primeiro com esse estresse hídrico violento. E aí logo depois essa quantidade de chuva. Aí há um impacto no cafezal. E agora está sendo observado pelos técnicos aí, pelo próprio pessoal do Senar, que trabalha no ATG, a Emater também, que há nessa evolução aí dos grãos novos, que são os chamados chumbinhos, na hora de transformar já em grãos, que são os grãos novos, eles estão caindo também, Raíssa. Então, isso também impacta muito na produção, porque vem todo esse impacto aí da falta de chuva, do estresse hídrico, depois aquela chuva forte no início aí de outubro, início de novembro, essa queda das flores aí, que nós chamamos de aborto, e agora essa situação aí dos chamados chumbinhos que tem caído muito, que são os grãos novos. E quando a gente fala de produção, voltando um pouquinho, a gente fala de arábica, principalmente aí na região, não é isso? Exatamente. Não, a maioria da produção aqui de Minas Gerais é arábica. Onde se produz o café Conilon, que é um café mais resistente, é no norte de Minas, na Chapada de Minas. Agora, o restante, sul de Minas, Cerrado Mineiro, as matas de Minas produzem o café Conilon. E já te falando sobre produção, Raíssa, o sul de Minas, com a previsão desse ano de 2021 para 2022, tem uma previsão de produção de 13,9 milhões de sacas de café. O Cerrado Mineiro, com 4,8 milhões de sacas. As matas de Minas, com 7,4 milhões de sacas. E a Chapada de Minas, que é o norte de Minas lá, Vale do Mucuri, Jequitinhonha, com 718 mil sacas de Conilon. Esses, volto a repetir, são dados da Conab e são preliminares, porque é em relação ao ano de 2020, e aí há essa queda aí. Certo. E meio a esse volume, como é que a gente está de produção de cafés especiais aí em Minas Gerais, Renato? Cafés especiais são alta produtividade em Minas Gerais. E é um grande café que é do sul de Minas e também da região da Mata Mineira. E se produz mais com agricultura familiar também. E esse café tem um preço diferenciado, uma produção diferenciada também, e é exportado com um preço bem mais, porque é um valor agregado. Então, Minas Gerais é um estado que se produz com qualidade, e esses cafés especiais, o próprio nome dele já diz, tem o seu preço melhor. E se produz muito. E quando a gente fala desse preço melhor, um café especial, né, que a gente sabe que tem que ter uma pontuação, esse valor pode aumentar em quanto, mais ou menos? Raíssa, aumenta aí 30%, 40% ou até 50% dos cafés especiais. Então, tem um valor agregado muito bom para os produtores. Mas tem um custo também que exige mais, né? E aí também eles produzem de acordo com as regiões, porque não é qualquer região que produz um café especial. E tem todo um trabalho, um estudo aí para que possa chegar a produzir esse café especial, Raíssa. Bacana. E quem são os nossos compradores, tanto de café especial quanto dos cafés tradicionais? Bom, Minas Gerais produz 451 municípios de Minas Gerais produzem café. Café arábica, café Conilon e cafés especiais. E a área de 1.300.000 hectares de terras são cultivados os cafés.
Os maiores compradores de café, Minas Gerais exporta para 80 países, Raíssa, café. E os maiores compradores são China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. São os maiores compradores do Brasil do café. Bacana. E a gente pode dizer que Minas Gerais ajuda a abastecer o nosso país com café? Minas Gerais abastece tanto o Brasil, como também abastece muitos países do mundo aí. E os nossos cafés mineiros, eles distinguem por diferentes sabores e aromas. Então, é principalmente por conta das variações do clima, da altitude e do sistema de produção. E aí depende dos tratos culturais e de todo esse trabalho dos produtores rurais. Agora, Raíssa, acontece o seguinte, você falou em exportação aí. Aumentaram a renda da exportação, mas diminuiu a quantidade exportada. Essa receita, não a renda, a receita aumentou em função do aumento do dólar. Mas o que aconteceu? Isso tudo aí, houve uma variação. A exportação caiu em relação ao ano de 2020, em 3% de volume, mas aumentou em 16% da receita. Mas nós temos um contratempo em cima disso aí, porque são os custos dos produtores de café. Houve um aumento considerável. Tudo em função da pandemia, em função de tudo que se passou, esse custo teve um aumento monstruoso. Então, quase que o produtor, com o aumento da produção, o aumento dos valores das vendas, parece assim, o produtor está ganhando muito dinheiro, mas não está não. O produtor de café passa por grandes dificuldades também, porque aumentou óleo diesel, aumentou energia elétrica, aumentaram os insumos, os fertilizantes, os defensivos, aumentou a mão de obra. Então, assim, e esse aumento foi muito maior do que os valores que subiram, né? E também em função da queda da produção. Então, se vai se produzir menos, em consequência disso, mesmo com a alta do valor da saca do café, o produtor vai ter uma renda mais retraída. E aí, existe produtores que contraem financiamentos bancários e vão passar por dificuldades. Nós vamos ter que, o sistema FAENG, Senar, sindicatos e o INAS, já está conversando com os bancos para que se possa fazer um refinanciamento, se possa fazer um trabalho diferenciado com os produtores de café, assim como os produtores que foram afetados pela chuva também dentro de Minas Gerais. Então, assim, ao olhar das pessoas, parece que o produtor está ganhando muito dinheiro, e não está, não. Está passando por uma fase muito difícil, com os custos altíssimos e a produção caindo em função dessas adversidades climáticas aí que a gente vem passando. As margens estão realmente apertadas para o produtor rural. E as mudanças climáticas desse ano, né? Quais vão ser os impactos aí nas nossas lavouras? O que vocês já têm de registro, né, de ocorrências? Houve essa situação da parte hídrica, né, da seca, e aí essa queda aí, que nós falamos aí, que é uma queda de 11,6% menor. Então, o impacto é grande, porque como já foi dito a você e aos nossos telespectadores, diminuição de receita, diminuição de produção e custos excessivamente altos. Então, vai ser um impacto muito grande, e além dessa parte climática aí, da estresse hídrico, a perda no início lá com a florada e o abortamento das flores, já diminui a produção, e também agora esses chumbinhos aí, que é essa transferência dos grãos aí. Certo, mas essa questão de deslizamento de terras, vocês tiveram muitas ocorrências sobre isso? Foram em locais isolados? Não, foram mais em locais isolados e foi mais na zona da mata, nas matas mineiras. E o que nós tivemos foi poucos, assim, deslizamentos. Apenas numa cidade no interior, aqui na zona da mata, que houve e que o produtor nos relatou uma perda aí de 500 a 600 sacas de café. Mas foi, assim, muito pontual. E as dificuldades aí foi Minas Gerais inteiro, como foi reportado aí no Brasil todo, sofreu com as chuvas em função, assim, de escoamento da produção, as estradas vicinais das nossas propriedades caíram, pontes caíram, mas aí já está sendo feito um trabalho aí de levantamento
do sistema FAENG, através do Senar, para que possa a gente levar até os governos estaduais e o governo federal, para que possamos amenizar e que a gente possa escoar essa produção aí. E aí tem um trabalho muito grande da Federação da Agricultura, do Senar, do INAS, para que a gente possa auxiliar os nossos produtores rurais. Não só de café, mas todos os produtores do estado de Minas Gerais, Raíssa. Porque todas essas situações aí acabam impactando em um produto mais caro para o consumidor final, né? Vocês já estimam um aumento expressivo no valor do café que chega no supermercado? Sim, o café, com certeza, ele vai continuar tendo esse aumento, porque isso tudo em função que nós dissemos aí. E se não tiver esse aumento, o produtor não consegue produzir. E aí acontece o seguinte, com toda a produção, precisa de ter um trato, tratos culturais. Se você não preparar o cafezal, fizer todos os tratos culturais agora, logo após a safra, o ano que vem ele produz menos ainda. Então, tem que ter um grande investimento na produção, na propriedade com os cafés, um trabalho todo, para até a produção chegar. Então, tudo isso demanda custo e custo alto para o produtor rural. Tá certo, Renato. Uma maneira aí que a gente tem visto dos produtores reduzirem custos é com a parte gerencial, né? E a gente vê a diferença que uma anotação, que um auxílio profissional traz para esses produtores que muitas vezes até desconhecem, por exemplo, a própria remuneração, né? Um exemplo. Como que a assistência técnica e gerencial do Estado tem ajudado a desenvolver a produção de café em Minas Gerais? O que vocês têm assim, de exemplos, né, de mudança na vida desses produtores de cafés? No sistema, o ATG, né, que é gerido pelo Senar, e todo dentro de um sistema, né, que é o sistema FAENG, Senar, INAS e sindicatos rurais, hoje são trabalhados, existem dentro desse processo do ATG mais de 3 mil produtores rurais ligados ao café. E o que nós trabalhamos com os produtores, os nossos técnicos trabalham, primeiro, ele conhecer a sua propriedade, ele fazer um levantamento, um inventário do que ele tem lá, quanto que vale a propriedade dele, quanto que vale os seus equipamentos, que vale o seu cafezal. Gerenciar a propriedade, ele ter assim, no papel mesmo, saber quanto custa uma saca de café, qual o custo dele final, para que ele possa saber os impactos que ele tem. Isso aí ajudou em muito o produtor rural, porque ele passou a ter a propriedade dele toda dentro de um processo gerencial, ele sabe quanto que ele ganha, principalmente o pequeno produtor, que nós temos muitos produtores de café aqui, que tem produção aí de 10, 20 hectares, principalmente nas matas mineiras. Já no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, já são produtores com maiores extensões. Mas nas matas mineiras, nós temos produtores aí com 10 hectares de café, 20 até 30. Então, esses produtores, e aí o ATG atende todos, independente do tamanho da área, independente da sua produção, e principalmente também na área dos cafés especiais, que são muito atendidos e fazem um trabalho muito espetacular, maravilhoso com essa geração desse café, essa produção desse café. Os produtores hoje sabem direitinho o que deve gastar, aonde ele deve gastar, o que ele precisa para que ele possa aumentar a sua produção e diminuir o seu custo. Então, ele vai gerenciar a sua propriedade de forma empresarial. E aí, isso aí tudo, o que faz? Ele vai ter um aumento da sua produção, uma diminuição de despesa e um ganho maior, para que ele e sua família possam se manter na produção, se manter lá no campo e que não venham para a cidade ter até um emprego aí, um subtrabalho aí. Então, a parte do Senar, e além disso também, trabalha em outras, na parte ambiental, na parte de sustentabilidade econômica, trabalhamos com barraginhas, com preservação de nascentes. Então, tem todo um trabalho do sistema FAENG, junto com o Senar e o Instituto Antônio Ernesto Salvo, faz os projetos também para que possa trabalhar junto aos cafeicultores e que nós possamos atender
pequeno, o médio e o grande produtor. E, além disso, também, Raíssa, nós temos a Semana Internacional do Café, que é importantíssima para todo o sistema, para os produtores, para os compradores de café. E aí os produtores mostram, apresentam o que tem de melhor e o que se produz e para o mundo inteiro. Então, vem compradores de café do mundo inteiro, participam dessa semana. É realizada aqui em Belo Horizonte, com a presença de produtores, de exportadores, de produtores de café e o Sistema FAENG, em conjunto com várias entidades, realizam essa Semana Internacional do Café. É um trabalho que impacta não só a renda dessas famílias, mas dos municípios também, né? Qual o papel hoje do café na economia de Minas Gerais? O café hoje é importantíssimo. O café ele tem um impacto socioeconômico muito forte, porque como maior exportador de café do Brasil, como maior produtor de café, então ele abastece o mercado mineiro, nacional e internacional. Então esse impacto aí para o estado de Minas Gerais, em geração de receita, de impostos, é muito importante. E nós precisamos do apoio do governo de Minas, e ele tem nos apoiado, para que a gente possa continuar trabalhando em conjunto com os produtores rurais. E dentro disso tudo, nós também temos, Raiz, dentro do Sistema FAENG, nós temos uma comissão técnica de café, uma comissão estadual e tem uma comissão nacional, que é na Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. E aí, a federação, junto com o sistema, trabalham com os produtores, são uma comissão constituída de produtores rurais ligados ao café, que olham os problemas, olham as situações, trazem até nós, e nós levamos até os governos federal e estadual, para que a gente possa auxiliar e trabalhar junto com os produtores de café. Bacana. E pelos trabalhos aí, pesquisas de vocês, Renato, como é que está a adoção de novas tecnologias, né? Os produtores têm buscado inovações, tanto de maquinário quanto de produtos. E também queria saber como é que está a sucessão familiar, né? Nas lavouras de café. Como é que está esses dois itens aí da nossa produção? Tanto a adoção de tecnologias como o prosseguimento das fazendas. Com relação a essa primeira sua pergunta, nós temos o Instituto Antônio Ernesto Salve. Esse instituto, ele trabalha exatamente em cima disso aí, da produtividade e da interatividade. Então, se faz várias atividades durante os anos. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Embrapa Café. Então, ela trabalha numa parceria que chama um processo de Avança Café. Tem um hackathon para a cadeia do café. É uma maratona que se é trabalhada durante as propriedades rurais e que se vê produção, produtividade e trabalha também com o produtor rural. Ano passado foi criado um evento que chama AgroFuture Summit, que é o maior evento de inovação do agro e trabalha junto também com os produtores de café. Nós temos uma plataforma de gestão dos indicadores de sustentabilidade, que também isso tudo ligado aos cafés. Nós temos o AgroConecta. O AgroConecta é a união das entidades para discussão dos problemas e das soluções do agro, incluindo os produtores de café. O AgroTalks, que é a discussão, Raíssa, dos gargalos para a promoção das soluções, reunião com os produtores e com os produtores do ATG. Aí entram todos os produtores de café e trabalho. E o novo Agro 4.0, que também é um mapeamento dos desafios da cafeicultura. São um trabalho com radar de soluções, com conhecimento e a conexão, o fortalecimento do ecossistema do AGTEC. Voltando agora para essa pergunta sobre a sucessão no campo. Nós, do Sistema FAENG, Senar e o INAS, junto com os sindicatos rurais, porque tudo começa lá no município. Então, começa com os produtores e aí vem uma pirâmide. Vem os sindicatos rurais, vem a federação e vem a CNA. Nós temos um programa dentro do Senar que chama Sucessão no Campo. E nós temos visto e feito esse levantamento que na parte da cafeicultura, vários filhos de produtores, vários produtores que fazem um curso de agronomia, fazem um curso
de economia, de administração de empresas, e hoje estão voltando para as suas propriedades, junto com seus pais, e produzindo cafés com qualidade, cafés especiais, e aí montam uma empresa mesmo, e aí eles conseguem agregar o valor que é da produção junto com a venda. Então, isso nós estamos vendo, essa grande transformação, que é a experiência dos pais, aliado ao desenvolvimento, aquela cabeça diferente, nova, da turma nova que tem voltado para o campo, que antigamente saía, ia estudar e não voltava mais. Então, hoje, está acontecendo o inverso. Eles vão, estão voltando e trabalhando de forma sustentável e econômica e melhorando em muito a produtividade e a qualidade daquela propriedade do seu pai lá e continuando lá. Os filhos todos fazendo uma sociedade, fazendo uma torrefação, fazendo um processo que não é só vender o grão, eles já estão fazendo todo o trabalho. E aí alia também o turismo rural, que as pessoas vão até a propriedade, café, conhecem o que é uma cafeicultura, o que é um trabalho no campo e todo esse processo lá na propriedade mesmo. A juventude está vindo com tudo aí para dar prosseguimento às nossas produções de cafés, né? Em Minas Gerais também, em outras regiões produtivas, a gente tem visto isso e a tecnologia com papel fundamental. Renato, olha, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo vai chegando ao fim, mas tenho certeza que deu para conhecer muito mais sobre a produção de café aí. E seja sempre bem-vindo ao Brasil Café. Raíssa, nós que agradecemos a você, a direção do AgroMais, grande parceiro do nosso sistema, né? CNA, FAENG, o Senar, o INAS e os sindicatos rurais. E vocês levam a tecnologia, levam a informação, levam o que os produtores estão passando hoje na atual situação. Esses produtores hoje que estão passando pelas chuvas aí também, aqui no nosso estado de Minas Gerais, no sul da Bahia também, o trabalho do nosso sistema, nós temos mapeado o que tem acontecido também com esses produtores para que a gente possa atendê-los da melhor maneira possível. Então, nós agradecemos, em nome do nosso presidente, Antônio Pitangui de Salvo, nosso muito obrigado, estamos sempre à disposição de vocês para que a gente possa trabalhar junto com os nossos produtores rurais. Um abraço, muito obrigado. Obrigada a você, Renata, até mais. Bom, nosso programa vai ficando por aqui. Você pode assistir essa e outras entrevistas do Brasil Café no nosso canal youtube.com/AgroMaisTV. Até a próxima. Tchau, tchau.